do descobrimento do Brasil, como foi a mentira da independência do Brasil. Não foi 7 de setembro aqui às margens do Rio Ipiranga, foi do dia 20 de agosto, no dia da maçonaria, num cambalacho. No decorrer da história, forças ocultas trabalham tendo como principais metas a destruição do cristianismo, o combate à família, a aprovação do homossexualismo e do aborto, o fim do nacionalismo para a implantação de um governo mundial. Porque o governo deles é o governo do anticristo. Não pode ter o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, o cidadão uruguaio, o cidadão americano. É o governo mundial. Então, pastor, dessas 6 metas explícitas, 250 anos, nós vamos controlar o mundo. Teorias conspiratórias ou verdade? José Renato Pedrosa garante que há forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil e do mundo. Você vai ver esse Satanás que está aqui, ele tem... Muito bem. Então, atendendo aos pedidos dos telespectadores, nós trouxemos de novo lá do Rio o doutor José Renato Pedrosa, né, que vai agora ter tempo para expor por que, de forma tão veemente, apaixonada, ele acredita na influência das sociedades secretas de maneira negativa no curso da história. Eu vou mais ou menos guiar, né, a entrevista quando eu julgar necessário e principalmente interromper o senhor quando é meio difícil. For necessário. Doutor Pedrosa, por que o senhor é tão veemente nessa sua questão? Olha, primeiro que eu louvo a Deus pelo trabalho de vocês, que as outras emissoras evangélicas sigam o testemunho da RIT TV. Jesus é a verdade que liberta. A mentira escraviza. Então os assuntos têm que ser tratados como nós temos tratados aqui, discutidos com amor. E o que nós falamos, o que nós fazemos, está baseado em 1 João 4. Quem ama, lança fora o medo. Porque sempre existiu esse negócio. Por que medo do anticristo? Se nós sabemos que em 1 João 4 também diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem que acabar com essa mentira que igreja nenhuma pode discutir esse assunto, de todas as denominações, não só evangélicas. Isso é um assunto tão popular hoje, meus irmãos, que nós não abrimos mais a Bíblia, não precisa, isso não é mais profecia a cumprir, é profecia cumprida. Eu estou aqui com uns 5% dos meus livros e das revistas, todas compradas na banca, aqui não tem nenhuma evangélica, mostrando toda a verdade das sociedades secretas. Isso aqui não é livro escrito por crentes para maldizer a maçonaria, não, são fatos. Por isso que o nosso jornal, chamado Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo, eu queria que o irmão me emprestasse depois um, porque eu entreguei todos. E aqui a continuação nós analisamos, pastor, 70 fatos. Nós não analisamos boatos, nós comprovamos tudo, porque o crente não precisa de mentira. O crente, ele precisa da verdade. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a religião nenhuma. Nós somos a Igreja de Cristo. Eu gostaria de perguntar a vocês, onde que estava a Igreja de Cristo quando Hitler matava milhares de crianças, milhares de judeus, milhares de negros, milhares de homossexuais, milhares de maçons, que depois ele foi traído pela maçonaria, passou a matar os maçons também. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. Mas espera um pouquinho, doutor. Existe algum tipo de evidência de que o nazismo e principalmente a figura do Hitler tem alguma associação com a maçonaria? Pastor, coincidentemente, eu comprei agora, 10 minutos antes de entrar aqui no estúdio, tem 3 fitas, estão por aqui, ó. Agora, na livraria aqui em frente, eu estava passando com os irmãos, comprei agora, eu poderia mostrar aqui para a câmera, Soldados de Hitler. Uhum. Comprei agora. Isso não é evangélico, não. Assunto secular. Soldados de Hitler. Outra fita. Killing Hitler. Eu gostaria que o câmera focalizasse essa cruz aqui em cima dessa fita. Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? E para quem conhece a palavra de Deus, essa é a cruz
de Malta, ou a cruz teutônica, como a maçonaria chama. Essa é a cruz dos cavaleiros templários. O símbolo que a maçonaria mais usa é o triângulo, e depois essa cruz dos templários. Vasta documentação prova que a maçonaria originou dos cavaleiros templários. E o Hitler, eu tenho várias fotos dele com essa cruz no peito. Sim, Dom Pedro I. Então, isso é fato. Agora, você pega a lista de maçons ilustres, aí que eu acho triste uma entidade secreta que diz que está querendo melhorar os homens, que trabalha em cima da mentira. Eles não mostram que Fernando Collor é maçom, só porque ele gastaram milhões para elegê-lo e milhões para destituí-lo, e quem paga a conta é o povo, mas quem decidiu isso foi quem? Foi o grão-mestre, foram eles lá. Ele era grau 3, ele pensou que agora eu mando no mundo, que nem o presidente Geisel que eu anestesiei. Ele falou, eu queria consertar esse país, mas tem as forças ocultas. O Brizola referia isso também. Ah, mas as forças ocultas, o Jânio. Então, essas forças ocultas é o poder paralelo. É um poder, meu irmão, paralelo, não é um poder oficial, igual o poder do tráfico de droga, do Comando Vermelho. É um poder paralelo. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então, esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Então, nós vamos começar a contar. Quem matou Jesus? Foram os romanos ou os judeus? Não sei se a plateia pode se pronunciar. Pode, claro. Então, vamos fazer uma enquete aqui. Quem matou Jesus, quem acha que foram os romanos, levante as mãos. Ninguém. E quem acha que foram os judeus que mataram Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Então a maioria votou que são os judeus. Agora eu quero perguntar ao pastor e à plateia. Se quem prendeu Jesus e lavou as mãos e condenou Jesus foi um romano, Pilatos. Quem prendeu Jesus? O soldado romano. Quem crucificou Jesus? Soldado romano. Quem furou ele com a espada? Soldado romano. E vocês vêm me dizer que foram os judeus que mataram Jesus? Mas foram eles que instigaram os romanos. Como é que foi isso? E agora? A plateia está calada. Estou esperando o senhor falar, ué. O entrevistado aqui é o senhor, não sou eles. Mas eu estou querendo virar, o negócio está pesado. Mas, pastor, está muito bom. Então, aí que nós vemos... Você vai colocar a maçonaria matando Jesus? Pois é, a sociedade secreta Cabala, que naquela época era conduzida pelos fariseus e saduceus. Se você vê, 2 únicas vezes que Jesus chamou de raça de víboras, vós tendes por pai o diabo, foram esses judeus, que eram da descendência dele. Mas a Cabala tem alguma coisa a ver com a maçonaria? Pois é, então ela trabalhou nesse ocultismo, como elas fazem hoje, mobilizando os romanos, foram as massas de manobra. Você não sabe quem mandou o Collor ser destituído ou não. Você não sabe quem impediu o presidente Geisel de fazer o que ele achava que tinha que fazer. São forças ocultas. E esse ocultismo é do diabo, não é de Deus. E está exatamente lá, Jesus disse, se vocês não tivessem me entregado aos judeus, eu não teria sido morto. Mas depois que vocês me entregaram, o meu reino não é deste mundo. Aí que ele usou essa expressão, meu reino não é deste mundo, porque vocês me entregaram aos judeus. Aí, só para concluir, você vai lá, há 2.600 anos, ou seja, 600 anos de Jesus ser morto, pastor, o profeta Zacarias diz lá que 1/3 do povo judeu que vai passar pela grande tribulação, pela fornalha, aquela de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqueles 3 judeus passaram, é uma referência à grande tribulação, que 1/3 dos judeus vão ser provados no fogo, como se prova o ouro e a prata. E eles, nesse grande sofrimento, vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem? Rejeitaram e transpassaram. Então, biblicamente, a Bíblia ensina. Aí você pega a revista Minorá dos judeus, está lá, os judeus não mataram Jesus.